Então tá, então vou explicar. Quando você fala, o Satanás, Lúcifer, o anjo caído, a Bíblia relata que um anjo se rebelou, né? Esse anjo se rebelou contra Deus, e este anjo, ele desce com um terço de outros anjos, o terço dos anjos do céu, né? Ele desce com uma grande parcela, né? Ele não é onipresente, assim como Deus é. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Assim nós acreditamos. Vocês não, tudo bem, mas nós acreditamos assim, e minha expectativa é que quem está nos assistindo... Então, quando o cara chama o chefe, ele está chamando não chama o chefe. Está se passando pelo chefe? Não chama o chefe. Sabe por que não chama o chefe? Porque a Bíblia relata que quando Cristo morreu na cruz, ele amarrou o chefe. O que está funcionando, está cativando e andando sobre a terra, no qual a Bíblia diz que está ao nosso derredor, são os demônios, não é o chefe. Não por que eles falam que é o chefe? Não, ele que está falando que é o chefe. A Bíblia não fala que é o chefe. A Bíblia fala que é os demônios. Não, mas o pastor, o Gessé, ele fala assim, ó... Você sabe quantos anjos tem no céu? Tá aí? Aí o cara fala assim, eu sou o Legião. Aí fala assim, não, eu quero falar com você não. Aí vem outro e fala assim, ó, eu sou o Boizebu. Aí fala, também quer falar contigo, quer falar com o chefe. Aí chega um cara que fala assim, ó... Aqui é o Lúcifer. Aí ele fala, esse aí que eu queria falar. Esse tá mentindo, e querendo enrolar os fiéis. Esse tá mentindo. Isso daí foi que eu coloquei na tua cabeça, tu não ia falar isso? Né? Você enganou o pastor também, é isso? Enganou o pastor também, e é bem provável que o pastor esteja tentando enrolar todo mundo. Esse é o grande problema. Aí outra teu, ó. Outra teu na live. Não é outra teu. Não é outra teu. A diferença é que você pega o balaio do que não é sério. Mas quando o pastor pega o verdadeiro, eles não têm o poder de mentir. Como é que ele está enganando? Não, eu não tô falando. Não é o verdadeiro. Como que ele faz para saber o que é e o que não é? O que não entendi a pergunta? O pastor, ele sabe quem é o chefe e quem não é, ou ele não sabe? Não, o pastor não sabe quem é chefe. O pastor não sabe. Mas por que ele chama o outro? Ele fala assim, ó... Não. Agora aí vem um chama e fala assim, ó, quero o chefe. Aí fala assim, ó, agora eu cheguei, agora é o... Não. Fala um... você acredita tanto nisso, quanto a irmãzinha de coque que está... Porque se você está debatendo sobre isso, é porque você acredita nisso tanto quanto a irmãzinha do coque no círculo de oração. Porque se você não acreditasse, você não se preocuparia. O que é que faz? O que é que faz 8 marmanjos, incluindo comigo, discutir um ser inexistente em uma live? Antônio, você me permite, Antônio? Ô Gessé, você sabe o que é uma crítica interna? Sei. Uhum. Então, pois é, quando você faz uma crítica interna ao islamismo, por exemplo, você diz assim, olha... Alá dá 72 virgens para as pessoas, eu acho isso um absurdo, olha que coisa imoral. Você acredita em Alá quando você faz uma crítica interna ao dogma? Não, eu não acredito em Alá nos conceitos a partir do islamismo. Então por que a nossa crítica interna aqui é encarada como uma crença na sua visão? Que sentido faz? Não, a sua crítica interna, ela não é encarada para mim como um problema. Não é. Não, você disse que não, peraí, cara, agora você embananou tudo. Você disse, calma, vamos organizar. Você acabou de dizer que o fato da gente estar fazendo uma crítica interna ao cristianismo nos torna crentes à ontologia do seu Deus. Segundo você, é assim. Aí eu tô te perguntando... Aonde eu falei isso? Você acabou de dizer que a gente é mais crente que você, porque a gente está aqui discutindo o seu Deus, então logo a gente acredita. Então, você não entendeu. A gente está fazendo uma crítica interna ao cristianismo, até mesmo porque a gente vive num país cristão e não num país budista ou num país islâmico. Então, aquilo que nos atinge diretamente, que está no Congresso, né? Porque aqui não tem bancada do Papai Noel, não tem bancada do Saci Pererê e nem do Alá. Aqui é Cristo, é cristão, é o que nos atinge no dia a dia, no mundo concreto. Então, ao fazermos a crítica interna ao dogma, isso não tem nada a ver com uma crença, cara. Senão você ao fazer uma crítica interna ao islamismo ou ao budismo, você automaticamente... Então, você seria crente nessas ontologias, né? Beleza. Como assim? Eu preciso de 2 minutos sem interrupção, beleza? Para lhe responder. Você discutiria sobre um pato roxo de uma perna manca flutuando no rio Tapajós? Depende, se tivesse a bancada do Pato Roxo no Rio Tapajós querendo impor isso aí pra gente. Pronto, você não discutiria. Por que você não discutiria? Porque ele não existe. Se Deus não existe, errado. É porque, Gessé, porque não tem relevância na nossa... Me responda. Não, me responda. Não, cara.
Pronto. Eu vou dar um argumento para a existência de Deus, aí vocês me dão um argumento para a não existência de Deus. Fechado? Pode ser assim? Aí fica bom, não é verdade? Porque eu sou cristão, tô do teu lado. Ah, mas você entendeu o ponto anterior? Entendi, com certeza. A palavra de Deus, e aí não é todo mundo que acredita nela, né? A palavra que você diz é a Bíblia. Bíblia, isso. Palavra de Deus, Bíblia. Nem todo mundo acredita nela. Alguns vão acreditar que ela é errante, outras vão acreditar que ela é inerrante, né? Outras vão acreditar que ela é totalmente a palavra de Deus, outros vão acreditar que ela contém a palavra de Deus. Para que vocês entendam quem eu sou, eu acredito que ela é inerrante e ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o veículo que Deus usou para comunicar a sua vontade para as pessoas. Só para vocês entenderem. Ok. Esta mesma palavra que eu acredito dessa forma, com esse teor, com essa bagagem, ela me diz que só é possível crer a partir da manifestação do Espírito no indivíduo. Diz que o dom é de Deus, é dado por Deus para aqueles na qual ele quer. A partir desse princípio, eu acredito nesse Deus, porque ele me deu. Esse é o argumento. Eu acredito nesse Deus porque esse Deus me convenceu que ele existe. Mas como tu tem essa presunção que ele escolheu você? Tá na minha vez, calma. Como eu explicar isso para você, terei o maior prazer em explicar daqui a pouco. Agora, você me diz o seguinte, o que é que te faz dizer com toda certeza que Deus não existe? Não, peraí, cara. Você disse... Não, calma, é que você disse que você apresenta um argumento. Aí você lançou aqui 4 premissas que eu anotei e você não deu a sua conclusão. Qual seria a conclusão? Vamos lá, vou explicar de novo porque você está com dificuldade de compreensão. Vamos lá, vou explicar de novo porque você está com dificuldade de compreensão. Não, você lançou as 4 premissas, cara. Fábio, você que não entendeu o argumento. Fábio. Eu que não entendi, é verdade, tá certo. Eu acredito, a partir da palavra de Deus, que o dom de Deus, a fé, o veículo que faz a gente acreditar em Deus, ele é algo dado pelo próprio Deus. Ou seja, ele me deu. Ele me deu, eu ganhei esse dom pela graça, que é um favor que eu não merecia. Eu sou alcançado pelas suas misericórdias, que é algo que se renova a cada manhã, que em vez dele me dar o que eu merecia, ele me dá o que eu não merecia. Então, as misericórdias dele me alcançaram e eu acredito nele. Tenho uma experiência com ele. Alguns vão chamar de experiência gnóstica, de qualquer outra coisa, do que quiser chamar. Eu também digo mesmo, eu tenho experiência também, eu concordo. E essa experiência aí, hoje, Gessé, conta pra gente aí, como é que é essa espiritualista, pode chamar a experiência que quiser. Gessé, calma aí, Gessé. Não, deixa eu só terminar, senão eu vou perder. Não, mas eu vou perder. É a maior premissa que eu já vi, cara. Que premissa grande, hein? Não acaba nunca. Porque o que acontece? Como que é essa experiência? Deus fala contigo, você ouve a voz de Deus ou é tipo um sentimento? Como é que é isso? Não ouço a voz de Deus. Eu não ouço a voz de Deus. O que acontece? Sou atribuído de uma convicção tão forte, como vocês são atribuídos de uma convicção tão forte que ele não existe. Só que a minha é o reverso. Da mesma forma como você confia literalmente que ele não existe, eu confio literalmente que ele existe. Deus é amor. Quando eu digo que Deus é amor, eu digo, Deus é 100% em amor. Tô contigo, no entanto, o fato de Deus ser amor não o impede de se irar e de agir com justiça. Impede sim. Posso falar por que impede a ira? Porque se você hoje for empreender uma pedagogia onde você necessita como um instrumento a ira, com certeza você vai para a cadeia. Imagina que você tem... Você vai aprender Deus? Como é que você vai aprender um ser que não existe? Não, cara, eu tô dizendo... Como você contou a narração da criação, eu vou me dar o direito de também contar a narração da criação. Mesmo que você não acredite, né, mas como eu acredito nela, e de fato os 3 estavam juntos, a palavra vai dizer que Deus, o Criador, estava criando todas as coisas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, né, quando ele começou a criar. Então, e o Evangelho de João, lá que vai dizer no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ali nós entendemos que está falando de Jesus, logo entendemos que Jesus estava junto naquele processo. Eu concordo com você, Deus criou o mal. Deus criou tanto o mal que foi o próprio Deus que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou no jardim, pegou o homem pela mão, levou até esta árvore e disse, dessa árvore não comereis. Cara, Antônio, isso é a prova que Deus criou o mal, correto? Isso é crente fanático, né? Manobra mental total para tentar explicar um ser que ele acredita que existe, mas... não tem prova nenhuma além da fé. Ele tentou utilizar uma forma de dizer
Não te chamando de burro, né? Falando assim, ó, tu é inteligente, né? Poxa, tu tá entendendo o que eu quero dizer. Não tô entendendo. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Ok, posso responder? Deixa eu responder primeiro ele lá. Eu tenho outras perguntas. Sabia. Ele é onisciente, ele sabia todas as coisas. Deixa eu só responder uma coisa dele lá. Ele criou Adão e Eva para pecar? Não. E por que ele colocou lá a árvore? Porque ele quis. Porque acionista, eu acredito que já nascemos assim. A única diferença nossa de quem era Adão e Eva no paraíso é que eles gozavam da plena experiência de estar com um Deus. E eu só vou gozar dessa plena experiência em uma eternidade. Deus em sua... Calma. No entanto, Deus em sua onisciência sabia que Davi iria desobedecer. Por quê? Porque Deus é um ser eterno. E a definição de eternidade, ele não está dentro do nosso... Deixa eu explicar, macho. Não é saber, ele programou, cara. Não é que ele sabia, ele programou. Qualquer um que tenta explicar Deus a partir da sua experiência, ele vai se frustrar, embora as suas experiências sejam verdadeiras, né? Quem viu, quem ouviu e lá, pode ser que seja verdadeira. No entanto, vai se frustrar. E por que irá se frustrar? Porque quem está ouvindo não é dotado do que nós chamamos de fé. Efésios vai falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok. Quando Jesus falou assim, ó, ide e pregai o evangelho, ele não disse para você, ele disse para os discípulos. E por que você prega o evangelho, mas não cura? Porque tanto o ide e curai como o ide e pregai o evangelho foi dito para os discípulos e não para você. Certo. Por que um pratica e o outro não? Certo. E por quê? E me diga por quê. Você... vai fazer uma pergunta, mas responde, mano. Não, vou responder o que eu perguntei. Responde o que eu perguntei. Por que um você pratica, que é o ir de pregar o evangelho, e não pratica o ir de curar os enfermos e de ressuscitar os mortos, se também os dois foi dito para os discípulos e não para você? Tá. Eu pratico porque ele foi para mim, assim como os sinais e prodígios... Tu estava lá entre os discípulos, quando Jesus falou ir de pregar o evangelho? Tu estava lá entre os discípulos? Meu amigo, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. Eu vi algumas colocações feitas aí pelo Gessé e também via de vocês. O problema de tentar mostrar o que é a Bíblia para uma pessoa que cegamente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, está justamente no que Gessé falou. Por exemplo, o Gessé várias vezes disse assim, olha, eu acredito no que a Bíblia diz, ok? Ou seja, ele parte de uma interpretação ou várias interpretações sobre textos de que faz com que ele acredite que a Bíblia seja uma revelação direta de Deus. Por exemplo, se eu chegar para o Gessé agora e disser para ele que o conceito calvinista, essa teologia, né, que se fundamenta a partir de um processo lá da reforma para justificar a bestialidade do Deus da Bíblia, ele certamente vai discordar. Por quê? Porque o calvinismo ele é criado justamente para tentar justificar essas contradições, digo, morais e não intervencionista de Deus na própria história da humanidade. Como, por exemplo, a primeira base do calvinismo está no que diz respeito à soberania de Deus. Então, se cria uma ideia de que Deus é soberano e, portanto, por ele ser soberano, e aqui eu estou falando de teologia, o Gessé o tempo todo, com todo o mais sincero respeito a vocês, o Gessé até o momento está fazendo vocês de boneco, porque ele está dentro de um campo de uma teologia. O Gessé, ele está no campo de uma teologia. Vocês vão fazer a mais brilhante exposição filosófica, científica, e o Gessé vai se limitar a essa incongruência de postulados calvinistas, mas é a fé dele, é a crença dele, entende? De que Deus é soberano e, portanto, nada, absolutamente nada pode corresponder justamente à ideia desse Deus. Ele pode, se ele quiser que alguém nasça doente, vai nascer. Se ele quiser que alguém
nasça paralítico, vai nascer. Se ele determinar que uns vão ser salvos, outros não, porque isso está ligado à doutrina da predestinação, também criada por, ou repostulada por Calvino, né, começando lá em Zwinglio, ele vai. Então, ou seja, o Jessé é aquele tipo de... Bem, eu estou falando aqui com mais sincero respeito a ele, é aquele tipo de teólogo convencionalista na crença de que a Bíblia é a palavra de Deus e, sob uma perspectiva calvinista, Deus é soberano. Como soberano, ele, é claro, senão não seria um atributo da sua soberania, a presciência. E, portanto, ele, de antemão, já sabe quem está destinado ao inferno ou ao não inferno. Significa dizer, Antônio, o Jessé, por exemplo, ele disse também que ele está disposto... eu estou fazendo uma análise na Bíblia. Gênesis capítulo 2... vai falar sobre, na sua perspectiva, não na minha, ok? De que Deus criou o homem, diz assim, ó, e fez Deus o homem do pó da terra. Se eu tentar dizer, se eu afirmar e provar com todos os dados e metodologias de que este texto não tem absolutamente nada a ver com a criação do homem, o Jessé ainda assim vai acreditar que ali é uma criação do homem. E por quê? Porque o Jessé vai empregar uma exegese teológica do texto. Ele vai tentar ainda usar um método histórico-gramatical para dizer, olha, não, ali está falando. Mas eu vou provar para ele que, por exemplo, o que temos ali pode, em duas hipóteses metodológicas, nem sequer passou na cabeça do autor que ali seja uma criação de Deus, e se uma reconstrução sociopolítica dentro de um contexto em que o povo de Israel está saindo do exílio, nem se falava em Bíblia. Nem se falava em Bíblia. E o povo está se construindo quanto nação, quanto uma religião, né, praticamente etnocêntrica, monolítica e monoteísta. É isso que a gente tem ali. O outro aspecto, Antônio, está no seguinte, é eu afirmar para ele, por exemplo, a outra hipótese, de que o Deus da Bíblia dele nada mais é do que uma ressignificação, por exemplo, do Deus Enki, na construção e formação de Adapa, pois ele diz lá, ó, que fez um homem. Então, ou seja, o Jessé, ele acredita no mito. Ele acredita no mito e, com base na sua fé e numa interpretação sobre vários aspectos, alegórica, seja lá como for, Deus para ele existe. Então, o Antônio vai fazer a mais brilhante exposição, o amigo aí de boné, que eu esqueci o nome, é o Fábio, vai fazer uma boa exposição, o primo vai entrar aqui, o expert. Por exemplo, eu poderia agora abrir a Bíblia em hebraico aqui para ele, eu estou, inclusive, com a Bíblia aberta aqui na Bibleworks, e ler o texto e mostrar para ele que ele acredita num Deus que foi criado pela mente humana, que foi criado por uma cultura e por uma tradição, mas para ele é um Deus que, na verdade, ele acredita e que, portanto, estabeleceu paradigmas e conceitos. Vocês vão mostrar a imoralidade deste Deus na própria constituição do javismo e ele vai justificar sob uma perspectiva calvinista. Ele, por exemplo, Deus mandou matar os cananeus, os filisteus, os jebuseus, e mandou estuprar e pegar as virgens e se apropriar dela. Ele vai dizer o seguinte para vocês, mas Deus é presciente, ele sabia que aquele povo iria derrotar Israel e aquelas crianças que foram degoladas, na verdade, seriam uma erva daninha. Eu já cansei de ouvir isso. Por quê? Porque ele acredita piamente nos postulados calvinistas, de que Deus é soberano, como soberano ele não deve satisfação a ninguém, ele não tem a prerrogativa de Deus sempre e será determinar e, portanto, é um atributo de sua soberania. Então, vocês vão ficar aqui, sinceramente, Antônio, rasgando seda com uma pessoa que já está com a mente formada, cauterizada e que assumiu, ele foi honesto, desde o início da live. Ele foi honesto, ele disse, eu discuto a Bíblia, eu defendo tudo isso aqui porque eu creio. Ele em nenhum momento disse, a minha exegese é isso. Por quê? Porque eu estaria disposto agora, se ele o quiser, abrir a Bíblia aqui, nós vamos ler vários textos em hebraico. Por exemplo, a gente poderia perguntar para o Jessé como ele justifica Deuteronômio capítulo 30, quando ali o texto vai dizer que Deus colocou diante do povo, olha, eis que ponho diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem e vivereis. Olha, o conceito predestinista ou o conceito calvinista diz que Deus é soberano, elimina então o livre-arbítrio. Mas se não existe livre-arbítrio, Deus colocou diante do povo uma opção de escolher. Explica aí, Jessé, só esse ponto para mim.
Deus colocou diante do povo a oportunidade para escolher e predeterminou, consequentemente, que toda escolha humana já é uma escolha pré-ordenada de Deus. Agora, eu gostaria de ver, já que você falou que é pela Bíblia, como você exegeticamente interpreta esse texto. Exegeticamente, mesmo que esteja dentro de um contexto histórico e social. Cara, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, o nível agora aumentou. Parabéns aí pro professor aí. Ô, Gessé, só um minutinho. Corroborando, você vai guardar a pergunta. Eu queria que você justificasse, com muito respeito à sua pessoa, confesso que eu discordo diametralmente das interpretações que você proferiu. Mas como você disse que tudo que você crê com base na Bíblia, a gente vai até abrir aqui a Septuaginta, o grego ou o hebraico, já tomei 4 taças de vinho pro coração, então acho que eu tô bem. O versículo 16, porque no versículo 16, no original hebraico, Deuteronômio 30. Isso, Deuteronômio 30, mas a gente pode ler todo o versículo. Mas propriamente o versículo 16, ele diz assim, olha, é um imperativo, é um verbo que em hebraico denota Deus ordenando. Então ele vai dizer, olha o que o texto vai dizer aqui. Porquanto te ordeno que hoje ames ao Senhor teu Deus. Como bom calvinista, como você justifica isso, já que Deus, na verdade, criou o homem, lhe deu o livre-arbítrio, o homem não é um robô, como você falou, e, portanto, se Deus determinou que toda ação do salvo, porque é isso que Calvino disse, se você quiser, a gente vai abrir as institutas de Calvino aqui, todos os tomos, e a gente vai ler também, ok? Porque se Deus ordenou que, veja só, toda ação humana, ela é uma ação pré-ordenada, e ele não interfere no livre-arbítrio, como Deus pode, isso é imperativo, ordenar uma pessoa amá-lo? Isso é imperativo. Isso é um verbo, é imperativo, é uma imposição. Então eu queria que você ficasse à vontade aí e me explique que tipo de exegese você vai empregar nesse texto aí, por favor. Tá, beleza. O debate, como eu estava dizendo, ele subiu o nível, virou debate teológico, aí ficou top, aí tá na área boa. Eu só queria que você fizesse um favor para mim, professor, lesse o versículo em questão, todo ele, tá? Todo ele, só o versículo em questão. Ok. Ô, Antônio, se você puder ler aí, porque são muitos versículos. Qual é? É capítulo 30, versículo o quê? Nós chamamos de você... Não! Professor... Você pode começar do versículo... Você pode começar do versículo primeiro, mas propriamente, a partir ali do versículo 15, quando o Senhor começa a fazer essa exposição. A partir do versículo 15, no 16, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus. Entendeu? Ali. Onde o verbo no particípio masculino singular do construto aparece com o sufixo da segunda pessoa em hebraico, é um imperativo. Como que um Deus preordenou a ação determina que o homem o ame? Responda isso aí para mim. Certo. Respondo. Vamos lá. Eu não estou com uma... Como é que eu posso dizer? Com uma versão que bate com a sua aí. Né? Eu não quero duvidar dos seus escritos aí, até porque isso é uma discussão... Então eu vou tentar compartilhar a tela para o Antônio aqui. Não, tá bom. Não, tá bom do jeito que tá. O Antônio consegue. Não, tá bom do jeito que tá. Facilita. Pede ajuda do Espírito Santo aí. Da seguinte maneira, quando você pressupõe que um Deus ordenou que amasse ele, o texto, por isso que eu pedi para você ler o texto, o Senhor diz assim, ó, vocês amem ou não me amem. O texto original diz isso. Se você olhar com cuidado, professor, você vai ver que Deus está dizendo, ou vocês agora amem ou não me amem, obedeçam ou não me desobedeçam. É muito semelhante ao que ele fez com Adão e Eva na frente da árvore. Não, Gessé. No texto original não diz isso, não. Cadê? Então me diga o versículo para eu conferir. O texto original, Antônio, compartilha aí, por favor, para ser honesto, porque ele está... Lê aí, Antônio. Eu posso usar qualquer versão. Só dizendo agora apareceu. Vamos lá. O 16, né? Que o advérbio, Gessé... Tá. Eu tô com sua versão agora aqui, ó. Não, filhão, eu tô com a Torá aqui, ó. Torá. Aqui, ó. O 16. Okay. Eu ordeno hoje a vocês que amem. Aí tem Adonai, né? Que é a expressão que usou correta aqui para o estudo, né? Seu Deus.
sigam seus caminhos e obedeçam às suas, aí tem aqui mitzvot, aí eu tenho que ler aqui na coisa o que significa mitzvot, mas depois a gente faz isso. Aos regulamentos e às regras, pois, se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número. Seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de que vocês tomem posse dela. Em nenhum momento aqui, nós vemos algo diferente do que Deus fez com Adão e Eva quando levou eles até a frente da árvore e digo, tá vendo esta árvore aqui? Não coma desse fruto. Deus não disse para ele, pode comer. Não pode, não. Ele deu a ordem, não coma. No entanto, o ser humano, em sua livre agência, comeu. Porque o ser humano, ele em sua livre agência, ele pode decidir se come ou não come. O ser humano, em sua livre agência, ele pode decidir aqui se ele obedece ou não obedece. Nesse texto aí, não tem advérbio de negação. Claro que não tem. Porque ele não está dando uma opção. No entanto, você tem a possibilidade. Desculpe, olha só, meu querido. Não, olha, você... Não, olha vamos pegar o básico. Você está falando... Vamos pegar o básico, com a Torá aí. Você falou que está com a Torá aí. Olha aí o que diz... Ó, não, o básico, a gente tem que fazer exegese. O básico está aí. Asher Anohi Mitzavecha Ha'im Le'avar Et Adonai Elohecha Le'alechet. Aí aparece o termo principal. Mitzvot. Le-shmor mitzvot. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos teus estatutos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. Não existe absolutamente aqui, a gente vai dizer partícula de negação ou condicional ou não condicional, chamada lo em hebraico. Não existe. Não há. Não existe. Aqui o próprio Deus, ele está afirmando. Entenda, se existe um conceito que você defende, de que toda ação humana é uma ação pré-ordenada e, portanto, Deus é soberano e, com isso, não interfere na liberdade humana, como pode Deus ordenar, impor imperativamente para que seja amado? Me desculpe, Gessé, sua exegese não tem fundamento.